capítulo 12. Para quem está nos visitando pela primeira vez, a nossa igreja, eu tenho o costume de estar pregando em séries. E nós terminamos uma série chamada Nos Passos da Paixão de Cristo. Uma série que mexeu muito comigo, mexeu muito com o meu coração, me fez reler novamente alguns textos que estavam ali adormecidos e eu não tinha mais lido. E me fez então aquecer o meu coração novamente por esse ato de amor de Jesus. Nós vamos falar um pouco sobre isso mais à frente. Falamos então sobre duas pregações, essa mensagem entre séries, falando sobre idolatria. Fizemos duas mensagens sobre idolatria, mas hoje, início do mês de maio, temos aí 5 domingos para terminar esse mês. Então, nós teremos aí 5 ministrações falando sobre família imperfeita. Família imperfeita. Eu queria que você levantasse a mão aqui. Qual família se acha perfeita aqui? Não temos nenhuma família perfeita aqui? Muito bem. Essa ilusão que é buscada por muitos, onde alcançar uma família perfeita, ela não existe. E ela nem deve ser buscada por nós. Até porque a única família perfeita que teve foi Adão e Eva, e neles teve problema. Pelo silêncio de Adão, Eva trouxe o pecado e o homem pecou por sua negligência e desobediência. E por causa desse ato que agora nos traz à tona, todos nós somos pecadores. De um tempo para cá, nós temos nos aproximado aqui, principalmente de alguns casais mais novos, e temos tentado acompanhar como um discipulado sobre estes casais. E uma das primeiras coisas que a gente sempre trata é que lembrar a eles que os dois são pecadores. E se os dois são pecadores, não tem como fugir, teremos problemas. E, irmãos, todos nós aqui somos membros de uma família. Todos nós. Apesar de que família hoje tem se tornado um tema que muitas pessoas não querem nem mais citar isso, porque houve tanta mudança para isso, mas eu não compactuo com o que o mundo pensa. Nós aqui vivemos à luz das Sagradas Escrituras. E é à luz das Sagradas Escrituras que nós temos, então, esse molde correto. Uma família nuclear. Algo que nos traz, então, um conceito básico. Família, homem, mulher e seus filhos. Esse conceito é aquele que nós vivemos e defendemos. Contudo, irmãos, há algo que foi, ao longo do tempo, nesse tempo que está tão líquido, está tão frágil, onde, por não se entender o conceito de forma e de verdade, os casamentos mais novos estão muito mais frágeis e aquilo que era absolutamente negado hoje se tornou comum. Entrar num casamento já pensando no divórcio. O que eu queria chamar a atenção de vocês hoje é que eu e você participamos de uma família. Temos sonhos de família. Mas às vezes nós somos influenciados por traumas, situações que dentro da família, onde deveria ser o âmbito da proteção, onde deveria ser o ambiente em que eu poderia estar mais seguro, se torna para alguns, ou talvez para muitos, um ambiente mais difícil.
Porque nesse ambiente não se tem máscaras. Neste ambiente, alguns foram tocados. Neste ambiente, alguns não tiveram a representação do Pai. Alguns foram negligenciados. Alguns foram abusados. Trazendo toda essa carga negativa para si e levando para uma nova família. E trazendo para essa nova família os mesmos problemas que tiveram, que não foram resolvidos, que nunca foram falados, onde há segredos. Eu preciso entender qual é o limiar entre ter uma família saudável, não perfeita, e uma família desestruturada. Eu queria olhar para a Bíblia e caminhar com vocês à luz das Sagradas Escrituras, porque a Bíblia, para muitos, parece que só tem gente santa na Bíblia. Para muitos, olham para a Bíblia como se só tivesse perfeição na Bíblia. Não, e a Bíblia deixa claro os pecados, os erros, as ações que aconteceram, para mostrar uma verdade. A verdade é que a graça do Senhor é aquela que nos restaura. Que a nossa esperança precisa estar na graça redentora do Senhor, que nos restaura. Mesmo em meio a famílias imperfeitas, nós temos uma graça perfeita. E é sob essa graça perfeita que nós precisamos nos alimentar. É sobre essa graça perfeita que precisamos nos suster. É sobre essa graça perfeita e no Deus Todo-Poderoso que precisamos estar firmes, tomando decisões corretas e vivendo o padrão que Deus tem para nós. Por isso eu quero caminhar com vocês por algumas famílias. A família de Abraão, o pai da fé. Olha só o título que Deus dá ao cara. O pai da fé. Quando você vê esse título, você diz assim, nossa, esse cara é o cara. O cara que é o exemplo da fé, de que então esse cara não pode ter errado. Nós vamos caminhar por outras famílias, mas hoje eu queria que você prestasse atenção sobre a vida de Abraão. Então leia comigo Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei, te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te amaldiçoarem. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló, seu primo, foi com ele. Tinha Abraão 175 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiu para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Neste tempo os cananeus habitavam sobre a terra, e apareceu o Senhor a Abraão
e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera, passando dali para o monte ao oriente de Betel. Armou uma tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para Negueb. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir nesse momento que a tua palavra, Senhor, ela possa achar abrigo nos nossos corações. Visita os teus filhos nesta noite. Visita-nos e fala aos nossos corações. Pedimos que o Senhor restaure-nos e nos invada com o teu amor. Nos inunda com o teu amor. Que possamos sentir o teu toque. Em nome de Jesus. Amém. Quem é Abrão? Quem é esse cara? Quando nós estudamos teologia, nós começamos a perceber que existe uma linha de pactos ao longo da Bíblia. Deus fez o seu primeiro pacto com Adão, chamado Pacto da Criação. Este pacto, então, foi quebrado por causa da desobediência de Adão. Então, ao longo do tempo, Deus vai fazendo novos pactos. E a promessa dada ali a Eva e a Adão de um novo momento, de um plano redentivo, se inicia com Abraão. Ele escolhe um homem, escolhe a sua família, e assim sucessivamente esse homem, ele vai crescendo, esse povo se torna numeroso, se torna uma nação, se torna um reino, até se cumprir a promessa da vinda de Cristo aqui já no Novo Testamento e se cumprindo na igreja, e nós estamos desfrutando dessa história até hoje. Então isso aqui que nós estamos contando é parte da nossa história. A partir dele nós precisamos tirar verdades para nós. Este homem então, ele habitava num lugar onde havia recursos, havia família, e durante 75 anos da sua vida, ele se estabeleceu, e possivelmente tinha muitos recursos naquele lugar. E de repente, Deus o convida, o chama, faz o seu chamado, e a Bíblia diz que ele creu no seu coração. Então ele sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, e vai para um local que ele não conhece. Vai para um lugar que ele não tem nenhuma certeza de como é. Irmãos, é cerca de 2.000 quilômetros de distância da terra que ele vivia até a terra de Canaã. Andando a pé, de cavalo, para chegar nesse local, demorou um bom tempo para que ele pudesse chegar naquele lugar. Deus fala ao coração desse homem. E a primeira instância é sua crença. Ele crê no que Deus falou. Mas, irmãos, a história não fica aqui. Do capítulo 12, eu convido você a ler esses capítulos. Do capítulo 12 até o capítulo 21 e 22, conta-se a história desse homem. E o que foi que ele fez ao longo do tempo. Nós percebemos aqui que ele obedece de primeira instância, saindo da sua terra. Mas Deus diz agora no começo que ele teria uma descendência. Mas eu só tenho descendência se eu tiver filhos. O texto mais à frente vai nos contar então que ele vai ter essa experiência de ter filhos. Mas um pouco antes de contar sobre o filho de Abraão, o texto seguinte a esse que nós acabamos de ler, conta o primeiro dos erros dessa família. Deus enviou ele para Canaã, terra prometida. Terra essa que Deus vai tirar o povo do Egito para voltar para Canaã. Quero que vocês prestem atenção nisso. Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito e usa Josué para entrar na terra de Canaã. Deus tirou Abraão da sua terra e colocou ele na terra de Canaã. Só que o texto vai nos dizer que começa a ter um período de fome na terra de Canaã.
Só que quem mandou ele ir para lá foi quem? Foi Deus. Ele poderia confiar na promessa de Deus, ele poderia crer que as coisas iam mudar, ele poderia orar para que as coisas pudessem mudar. Mas ele toma uma decisão precipitada. Ele toma uma decisão e vai para um local que ele não deveria ir. Ele vai para o Egito. Só que, irmãos, aí é que começa a história. Porque aquele homem que disse que creu em Deus, que confiava na palavra do Senhor, ele sai da terra que Deus mandou ele ir, vai para o Egito, e quando chega perto do Egito, ele diz para a mulher: olha, tu é muito bonita. Ela tinha aproximadamente 80 anos. Tu é muito bonita. Você pode ser tomada de mim. Se eles souberem que eu sou o teu marido, eles vão me matar. Então vamos fazer o seguinte. Você diz que é minha irmã. E essa é uma meia-verdade. Porque ela é realmente uma meia-irmã dele. Então você mente. Para que eu possa sobreviver. Mentiras. Quem nunca mentiu na sua família? Algo que não deveria existir em nenhum cristão. Deveríamos ser tão verdadeiros ao ponto de mentir ser algo que nos traz repulsa. Quantas vezes, por exemplo, a gente diz que vai para um canto e não vai? Só por causa do jeitinho brasileiro da gente. Mentira. Quantas vezes você estava num lugar, tua mulher ligou para você, estou saindo, e você ficou no mesmo lugar? Quantas vezes nós escondemos a verdade dos nossos cônjuges? Por medo. O que fez Abraão aqui mentir foi o medo da morte. Só que, irmãos, eu preciso que você entenda que existe aqui a palavra de Deus encorajando o homem a sair da sua terra, e ele não hesita em sair da terra. Ele sai com sua mulher, sai com o seu dinheiro, sai com os seus recursos, vai para um local que ele não conhece. Mas quando ele está diante de algo que pode trazer feridas a ele, ele tem medo. E movido pelo medo, ele erra, mentindo, desobedecendo ao Criador. Isso, irmãos, se repete nas nossas vidas e nas nossas histórias. Só que isso traz traumas. Porque isso também reflete a incredulidade que nós temos nas promessas de Deus para as nossas vidas. Você é movido pela promessa ou você é movido pelo medo? E o medo, irmãos, nos faz mentir, nos faz negar, porque nós temos medo de perder. Nós temos medo de não sermos perdoados. Nós temos medo de dizer quem realmente nós somos. Nós mentimos muitas vezes dentro de casa e essa mentira se exporta para fora. Vivemos uma coisa fora, quando na verdade tudo é mentira, uma cara totalmente maquiada. Porque nós temos medo de dizer quem realmente nós somos. Porque dentro dos nossos lares, onde deveria ser um ambiente onde eu deveria viver sem máscaras, nós começamos
a negar a promessa de Deus, a negar a confiar em Deus e começamos a mentir porque temos medo de perder algumas coisas que nos trazem sustento ou aparência. Quais são os teus medos? Isso reflete algo que nós pregamos na semana passada, que são os deuses dos nossos corações. Eu e você precisamos ser guiados, não pelo medo, nós precisamos ser guiados literalmente pela palavra e pela Escritura. Eu e você precisamos ter um ambiente, um lar onde não haja máscaras, onde não haja mentiras. Porque quando isso impera, irmãos, a tragédia já está trazendo derrotas para suas famílias. E é por causa dessas mentiras que muitos hoje já estão destruídos. Muitos hoje já não conseguem mais novamente voltar. E isso cria laços, traumas, disfunções em nós, de tal maneira que a gente não consegue mais, às vezes, se relacionar. E vivemos dentro do mesmo lar, sem se falar. Vivemos muitas vezes dentro do mesmo lar, separados. Situações, irmãos, essas que não deveriam existir. Essa é uma família que a Bíblia traz para nós, onde mostra os erros dessa família. Deus intervém nessa história. Abraão não teve medo de mostrar, Abraão não teve medo de dar a sua mulher para ter relação com outro homem, para ele que pudesse sobreviver. Mas Deus intervém nessa história. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu quero me aprofundar um pouco mais. Após esse momento, Deus intervém novamente na vida desse casal. De uma maneira como uma teofania, alguém aparece para esse casal, na verdade para Abraão, e Sara agora fica por detrás das portas, querendo ouvir a conversa. E o que esse homem diz para Abraão é: olha, eu vou voltar mais na frente, estou parafraseando o texto para vocês, e você vai ter o seu filho. O texto diz, irmãos, que Sara ri, porque duvida. Esse mesmo homem diz: olha, a tua mulher está rindo. Sara ri de medo. O texto diz: Sara ri de medo. Como pode eu não ter mais fluxo, não ter mais idade? Deus é Deus de operar milagres. Você acredita nisso? O impossível pertence a Deus. Sabe qual é o grande problema, irmãos? É que além de nós duvidarmos de Deus, nós queremos ajudar Deus. Escuta o que eu vou dizer agora. Não queira ajudar Deus no impossível. Porque o impossível só Deus pode fazer. Quando nós queremos ajudar Deus no impossível, vai dar merda. Opa, desculpa a palavra. Sara e Abraão tomam uma decisão precipitada. Já que eu não posso, vamos dar um jeitinho, que não era mais brasileiro, aqui é hebreu, né? Vamos dar um jeitinho. E havia um costume naquela época, que quando um casal não pudesse ter filho, para que houvesse continuidade da família, a empregada poderia entrar no caminho da história, e o filho gerado seria filho do casal. Esse é um costume da época, viu? Não faça hoje isso, não.
Só que Deus disse para Abraão que iria dar um filho através de Sara. Não foi de Agar. Não foi da empregada. Mas, irmãos, quando a gente tenta precipitadamente ajudar o impossível de Deus, dá tragédia. Eles se ajuntam, dizem, vamos ajudar Deus? Vamos ajudar Deus. E aí nasce um filho, Ismael. A precipitação e a ansiedade é outro requisito que nos faz, irmãos, ter famílias disfuncionais. E parece que hoje vivemos um ambiente da ansiedade. Hoje vivemos um ambiente da precipitação. A gente não está mais querendo o tempo de Deus em nossa vida. Tem coisas, irmãos, que precisam ser amadurecidas. Tem coisas, irmãos, que a gente precisa reconhecer. É no tempo dele. Há situações da nossa vida que nós não estamos preparados para receber. Não temos, como dizemos por aí, as costas largas ou a preparação para receber o que Deus tem preparado. Precisamos esperar e não nos precipitar para o que Deus tem preparado para nós. Quando nos precipitamos e tomamos decisões que não é a vontade de Deus, estamos apostando na infelicidade, na tragédia, na ação disfuncional. E não é à toa, irmãos, que por causa dessas ações precipitadas, muitas das nossas famílias estão disfuncionais hoje. Estão passando por ansiedades profundas. Alguns passando por processos de depressão. Não podemos, irmãos, tomar decisões precipitadas. Precisamos ouvir a voz de Deus e confiar nela. E esperar. Ainda que doa na carne, ainda que o tempo seja longo. A gente pensa que essas coisas aqui aconteceram de um dia para o outro. Lembre-se, Abraão saiu aos 75 anos. Quando essa fala chega para que ele possa realmente ter, mas antes disso, Deus já tinha dito, olha, vou dar a tua descendência. Passaram-se aí quase 30 anos. E hoje, vivemos o tempo do fast food, vivemos o tempo da internet. Hoje tem até o chat GPD, né? Você bota lá e está tudo pronto. Estou aprendendo isso. Um grupo de pessoas que não quer nem mais ler. Nem gastar o tempo. Eu lembro que quando eu fui fazer minha primeira monografia, eu tive que ler quase 100 livros. Hoje você bota no GPD, parece que sai tudo prontinho, né? O que eu fiz em 4 meses, parece que em uma semana, em 1 hora está pronto. Precipitação, irmãos, leva à falência. Não ouvir Deus faz a gente tomar atitudes que não deveríamos tomar. Essa família, ela inicia agora uma situação disfuncional. Preste atenção. O pai tem um filho que não é o filho da promessa. Preste atenção no que eu vou dizer. Ele tem um filho e agora ele tem outro filho. E quem é o preferido? O da promessa. O outro literalmente é o quê? Escanteado, abandonado. E mesmo sendo fora dos desígnios colocados para aquele homem, Deus vai cuidar destes.
Deus cuida de Agar e cuida dos seus filhos. Mas preste atenção à disfunção do lar. Um filho que é rejeitado, um filho que agora é especial, é preferido. E essa situação é levada para a família de Isaac. Essa situação que é levada para a família de Isaac, é levada para o filho de Isaac. E são situações que eu vou falar um pouco mais nas outras palavras. Preste atenção. Eu e você precisamos começar a entender, irmãos, que com as nossas ações precipitadas, nós começamos a criar situações em nossos lares disfuncionais, gerando relação inconveniente, gerando uma relação matrimonial incorreta, gerando uma relação pai e filho incorreta. A ausência, frustração, a ação de ser preferido. Talvez aqui alguns tenham passado por situações semelhantes, de ter sido escanteado ou de ter sido achado o preferido. Isso se repete, por exemplo, na família de José. Jacó, filho de Isaac, tem 12 filhos. E o texto deixa claro, quem é o preferido? José. Isso causa o que dentro da família? Uma disfunção. Não vou falar sobre ele hoje, porque isso é de próximos capítulos. Mas eu queria lembrar para você, a primeira coisa, não agir com medo e incredulidade. Confiar no que Deus tem prometido para nós. Segundo, não agir com precipitações e ansiedades. Eu preciso saber o que é que Deus tem falado para mim. Qual é o padrão de Deus para a tua vida? Qual é o padrão de Deus para os teus filhos? Qual é o padrão de Deus para o teu casamento? Sabemos hoje que muitos estão em momentos difíceis. Mas é reconhecendo a voz de Deus que nós encontramos graça. Essa história aqui de Abraão se repete outras vezes, ele novamente mente e assim por diante, mas ele vai chegar no capítulo 22. No capítulo 22, é o ambiente da prova que Deus coloca o pacto da aliança. Deus faz um pacto com Abraão. E agora Deus coloca ele à prova. E Deus então pede a ele aquilo que era mais precioso. Eu quero o teu filho. E mais uma vez, agora Abraão, de uma forma diferenciada, ele ouve a voz de Deus, não tem medo, não se precipita, não tem ansiedades, mas ele crê no impossível. Eu quero que você leia comigo esse texto. Olha aí, capítulo 22. A partir do verso 1. Diz assim o texto. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai para a terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou sem fazer perguntas, sem precipitação, sem medo. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e levou-o para o lugar que Deus lhe havia indicado.
Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, o que é que diz o texto? Voltaremos juntos. Irmãos, este homem agora, ele sabe para o que ele está indo fazer. Ele está indo para pegar um cutelo, uma faca e cortar o seu filho, a matá-lo, por obediência à voz de Deus. Mas ele tem tanta certeza que ele vai voltar com seu filho, que ele diz para os seus servos: fique, porque eu e ele nós vamos, mas nós iremos voltar. Aqui há um homem moldado pela graça, que escuta a voz de Deus, obedece à voz de Deus, sem ansiedade e sem precipitação. O texto continua dizendo que tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo, o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao local que Deus havia designado. Ali edificou Abraão um altar e sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou no altar em cima da lenha e, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu veio a intervenção. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e não lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, atrás de si, um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou o cordeiro e ofereceu ali um holocausto no lugar do seu filho. Deus de providência. Mas, irmãos, preste atenção, em toda essa situação onde um pai amarra o seu filho, o que é que eles não conversaram? O que é que eles não... E passar para o seu filho que Deus há de fazer, que Deus há de prover, que Deus há de fazer o impossível. Tenho certeza que nenhum de nós aqui passa por uma situação como essa. Mas eu tenho certeza que eu e você temos passado por situações extremamente difíceis. Relacionamentos que já estão quebrados. Traumas que nós já passamos. E a pergunta para nós é, diante dessas imperfeições, somos pecadores, temos medo, nos precipitamos, somos ansiosos, já está tudo errado, pastor. Tem jeito? O impossível pertence a Deus. Esse texto aponta para o que vai acontecer não com o filho de Abraão, mas aponta para o que vai acontecer com o Filho de Deus. Porque Deus poupou o filho de Abraão, mas não poupou o seu próprio filho. Jesus, ele veio cumprindo por obediência a missão do Pai. E ele veio para se aproximar de pessoas perfeitas,
Ele veio para se aproximar de pessoas ansiosas, precipitadas, difíceis, ranzinzas, ruins, assim como eu, que negam Deus. Esse texto, falando sobre a graça, aponta para aquele que negou literalmente Jesus. E eu faço aqui uma correlação com o texto de João, capítulo 21. Quando Jesus, após a sua ressurreição, ele se aproxima dos seus discípulos pela última vez, para restaurar aquele que havia pulado fora. Aquele que foi avisado que iria negar. E ele prepara um banquete, oferece peixe e pão. Se aproxima de Pedro e diz: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. A pergunta que eu tenho para você hoje é: você se sente amado por Deus? Você olha para você e diz assim, muitas vezes: eu não sou digno do perdão de Deus. Há pessoas que têm essa concepção de que tudo que passou, pelos traumas, pelas dificuldades, pelas famílias disfuncionais, não querem receber o amor de Deus porque se acham indignas do perdão de Deus, do amor de Deus, da reconciliação de Deus. Talvez você aqui hoje esteja nessa situação, sem querer receber o perdão, sem querer receber o amor. Talvez porque a situação está tão difícil na tua vida, na tua história, na tua família, seja ela problema de saúde, Deus pode curar. Seja ela problema de relacionamento, Deus pode restaurar. O impossível, você precisa crer, pertence a Deus. Deus pode restaurar o teu marido, Deus pode restaurar a tua saúde, Deus pode restaurar a tua esposa, Deus pode fazer a restauração de você, filho, com o seu pai, de você, pai, com o seu filho. Deus pode fazer, mas tem coisa, irmãos, que o impossível pertence a Deus, mas tem coisa que primeiro você precisa fazer, e não é precipitação, é reconhecer que Deus te ama, e porque Ele te amou, você precisa também amar. Nós não somos perfeitos, mas somos alvos da graça. Nós não somos perfeitos e nunca seremos perfeitos, mas somos alvos da graça. E como alvos da graça, nós precisamos reconhecer a soberania de Deus sobre a nossa vida e nos render a Ele, a tal ponto de cumprir a vontade dEle em minha vida. Só que tem um detalhe: às vezes a vontade de Deus não é a minha vontade. Às vezes a vontade de Deus para a tua vida não é a tua vontade. Perdoar quando você quer matar. Parece brincadeira, mas alguém falando com um certo pastor, ele disse assim: você já quis se separar de sua esposa? Ele fez: nunca. Não?
Eu já quis matar. Mas me separar, não. Perdoar, irmãos, quando a gente foi acusado, quando a gente foi atingido. Amar quando a gente quer se afastar. Cuidar quando a gente quer estar longe. Você está disposto a fazer aquilo que Deus quer e não aquilo que você quer? Deus tem propósitos em nossas famílias. Não desista delas. Não desista da sua esposa. Não desista do seu esposo. Não desista dos seus filhos. Não desista. Deus tem propósito. Ah, minha casa está de cabeça para o ar. Ore. Peça direção. Porque o impossível pertence a Deus. Ele pode consertar. Ele pode dar a direção. Ele pode fazer. Eu quero nesse momento orar pela tua vida. Para que você possa começar a querer. Não a tua vontade. Mas a vontade daquele que te ama. A vontade daquele que morreu no teu lugar. A vontade daquele que quer cuidar de você. Eu quero que você curve sua cabeça nesse momento. Eu não conheço, eu não sei o profundo, eu não sei a tua intimidade, eu não sei o que realmente você tem passado, ou o que você passou ao longo de toda a história da tua vida, eu não sei. Mas talvez hoje seja dia de dizer, Deus me perdoa. Hoje talvez seja dia de dizer, Deus, eu quero sentir o teu toque, eu quero sentir o teu amor. Eu quero sentir algo diferente. Talvez seja hoje o dia de você dizer assim, Deus, me restaura. Me renova. Me quebranta. Me usa. Oh, Espírito Santo de Deus. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Tu sabes, ó Deus, quantos aqui estão passando por lutas, quantos aqui ainda estão vivendo no passado, quantos aqui, Senhor, têm traumas profundos, ó Pai, que tem trazido para hoje, que tem trazido para a sua família, que tem trazido para o seu casamento, que tem tratado com os seus filhos. Nos faz, ó Deus, ver essas ações que nos trazem medo, incredulidade, que nos fazem, Deus, agir com precipitação, que nos faz, ó Deus, agir com ansiedade, fora dos padrões de Deus, fora da vontade do Senhor. Nos faz, ó Deus, nos render a Ti nesta noite, pedir perdão pelos nossos pecados e dizer, Deus, me conserta, me ajuda, me cura, me restaura. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Aprenda a confiar nesse Deus. Aprenda a confiar nesse Deus. Aprenda a se render nesse Deus. Que o Senhor possa fazer um milagre nesta noite. Adore ao Senhor. Se o sol se pôr e a